Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os avanços na pesquisa para uma vacina contra o coronavírus, a aceleração dos exames para a comprovação da doença e também as pesquisas em torno de medicamentos. Eu converso agora com o Dimas Tadeu Covas, que é diretor do Instituto Butantan. Doutor Dimas, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Bom, o senhor está assumiu o controle dessa questão dos exames, que é um ponto que tem chamado muita atenção no combate à doença em todo o mundo. São as preocupações com a demora no resultado dos exames e de uma ampliação do número de exames para que se possa ter um número efetivo do número de pessoas contaminadas. Qual a sua expectativa em relação a isso? Olha, esse é um problema grave. Os exames, eles refletem a epidemia. Então, se nós tivermos dificuldade em realizar os exames, em soltar os resultados, isso não reflete necessariamente o andar da epidemia. Nesse momento, o mundo inteiro está procurando por testes. A demanda é grande e o mercado internacional está com dificuldades de abastecimento. O Brasil tem essa dificuldade, os laboratórios privados, os laboratórios públicos estão enfrentando esse problema. E nós estamos com agora uma plataforma, desde a última sexta-feira, foi instituída uma plataforma de laboratórios para o exame do coronavírus e eu fui indicado como coordenador. Então, desde sexta-feira, nós estamos reestruturando essa rede, é uma rede que já tem 20 laboratórios preparados para iniciar os testes, nem todos iniciaram ainda. Entre esses laboratórios está o próprio Instituto Butantan, que a semana passada montou um laboratório, colocou em funcionamento um laboratório totalmente automatizado, e com isso nós vamos ampliar a capacidade atual do Instituto Adolfo Lutz, nós vamos ampliar muito a capacidade dele hoje é em torno de 1.000, nós vamos passar em algumas semanas, 3 ou 4 semanas, para realizar até 8.000 exames por dia. Então isso é necessário, isso é importante. Nós conseguimos importar 1.300.000 testes da Coreia do Sul, isso já chega na próxima semana, então nós vamos ter aí uma folga em termos de insumos para a realização dos testes. Doutor Dimas, chama muito a atenção o fato de muitas pessoas terem morrido sem ter certeza de que tinham mesmo a Covid-19, pessoas que estão doentes, entram no isolamento sem ter a certeza que é o coronavírus, acabam se isolando de toda a família, deixando de lado todo o dia a dia. Essas pessoas terão prioridades e mesmo no caso dos mortos, como é que vai ser o encaminhamento desses exames, a agilização, ou vai ser a prioridade detectar os novos casos? Veja bem, na lista que existia lá no Adolfo Lutz, os mortos eles foram zerados na sexta-feira, semana passada. E a prioridade nesse momento são os óbitos, os casos graves internados, principalmente aqueles pacientes que estão na UTI, e isso para a realização imediata desses exames. Quer dizer, esses pacientes necessitam de elucidação diagnóstica até para a própria condução do caso. Então, essa é a prioridade nesse momento, é uma prioridade nacional, que é o Ministério que determinou isso, e à medida que as capacidades dos diversos laboratórios forem aumentando, isso poderá ser estendido para outra categoria de suspeitos ou de pacientes. Doutor Dimas, o senhor tem participado diariamente das coletivas do governador João Dória, junto com o prefeito Bruno Covas, e eles têm feito alguns alertas que são bastante preocupantes e chegam até a assustar um pouco, por exemplo, com uma previsão de 1.300 mortes que devem ocorrer até a próxima segunda-feira, se não houvesse as medidas aí de isolamento social, suspensão de aulas e tudo mais, elas poderiam chegar a 5.000 mortes nesse mesmo prazo. Como é que é feita essa projeção? O que a gente pode esperar, porque além da angústia, do temor quanto à doença, há uma preocupação muito grande também com relação ao impacto para a economia. Não da economia, do crescimento macro e tudo, mas a economia de cada um, das dificuldades que as pessoas estão passando, os empresários. Então, como é que ficam essas projeções do governo, até que momento, ocorrendo o isolamento de fato, nós poderemos ter controle dessa doença? Veja bem, nós podemos dividir aí a sua pergunta em algumas respostas. Primeiro é o seguinte, nós não somos o primeiro país afetado e nós temos à nossa disposição a experiência de outros países. Então isso é muito importante. Nós precisamos aprender com os demais países que já estão mais adiantados nesse enfrentamento
o que funcionou e o que não funcionou, o que melhorou as condições dessa curva e o que eventualmente não teve nenhum tipo de incremento ou diminuição. Nesse momento, na fase que nós estamos, a epidemia vai adquirir uma velocidade maior. Ela vai crescer, isso é indiscutível, ela vai crescer e nós precisamos prever o que pode acontecer. Nós, lá no Centro de Contingência, nós desenhamos alguns cenários. O pior cenário é que, a partir de meados desse mês, começo de abril, a gente encontre pela frente o que eu tenho chamado de um Everest, certo? Uma montanha tão alta que a gente não consiga subir ou superar. Tá? Esse é o pior cenário. Quer dizer, se a velocidade da epidemia não for controlada, nós teremos na frente um paredão, tá? E vamos sofrer muito enquanto sociedade. Nosso sistema de saúde não será capaz de atender o grande número de pacientes que a epidemia determinará. Então, esse é o pior cenário. O cenário que não é ainda o melhor, mas vamos dizer, o suficiente para passarmos por essa epidemia, é que a gente consiga diminuir essa velocidade. Fazer com que essa velocidade que vai acontecer, né, a epidemia é inevitável, mas com que a gente possa gerar número suficiente de casos ou colocar os casos que serão afetados dentro do nosso sistema de saúde. Quer dizer, então, estão sendo feitas aí medidas, estão sendo tomadas medidas, construídos hospitais, colocados hospitais de campanha, novos leitos, exatamente para fazer frente a essa demanda. Nesse cenário melhor, nós conseguiremos atravessar, vamos sofrer, né? Isso é indiscutível, todos os países afetados estão sofrendo, uns mais, outros menos, mas todos vamos sofrer. Né? A grande questão é se lá no final dessa epidemia, lá para agosto, se nós vamos ter mais ou menos pessoas que morreram, maior ou menor número de pessoas que faleceram pela infecção. Isso é importantíssimo. Se nós reduzirmos a velocidade, lá no fim nós teremos menor número de mortes. Como é que nós reduzimos a velocidade? Olha, é um raciocínio muito simples. O vírus anda com as pessoas. Quer dizer, as pessoas é que transmitem os vírus. Se a pessoa para de ter contato com outras pessoas, o vírus não se transmite. Quer dizer, ele fica contido. Então, a velocidade diminui. Agora, se as pessoas passam a ter contato com muitas outras pessoas, ele transmite, no caso de estar infectado, para muitas outras pessoas. E isso se multiplica. Isso vai quase que exponencialmente crescendo. Então, as pessoas precisam entender nesse momento que nós não estamos falando para ela ficar em casa para proteção individual. As pessoas falam, mas lá no meu condomínio ninguém pegou, lá no meu bairro tem pouca gente. Mas veja bem, nesse momento nós temos que proteger o nosso sistema de saúde. Quer dizer, se o número de casos não puder ser atendido pelo nosso sistema de saúde, todos sofreremos, os que estão com o coronavírus e os outros que vão precisar do hospital, vão precisar do pronto-socorro, por outras doenças. Esse é um cenário que acontece hoje na Itália, na Espanha. Quer dizer, o sistema de saúde foi sobrecarregado. Ou seja, a primeira vítima da epidemia veloz é o sistema de saúde. É isso que precisa ser entendido pelas pessoas. Quer dizer, não é questão de discutir a economia, se não é economia. Não, se o nosso sistema de saúde não der conta da epidemia, todos nós seremos afetados, com coronavírus ou sem coronavírus. O indivíduo que infartar, o indivíduo que tem um diabetes descompensado, o que precisar de uma cirurgia de emergência, não vai ter, o hospital vai estar ocupado com os pacientes de coronavírus. Então, é um raciocínio assim, muito simples de entender. Quando as pessoas compreendem isso, elas começam a perceber a importância do isolamento social. É a única arma que nós temos nesse momento. Nós não temos outros, nós não temos medicamento, nós não temos vacina, nós não temos nada que vai conter essa epidemia nesse momento, a não ser aderirmos ao isolamento social. Agora, doutor Dimas, em relação à vacina, o Butantan também está trabalhando nesse sentido. O Butantan que tem uma tarefa importantíssima com outras vacinas, com outras doenças que também temos aqui no país. Há uma pesquisa mais avançada ou uma dedicação maior à pesquisa também da vacina no Butantan? Olha, o Butantan ele tem parceiros no mundo inteiro. Ele se relaciona com outras instituições, com outros produtores de vacina.
Nesse momento, existem mais de 40 vacinas em fase adiantada de desenvolvimento. Algumas já até com uso em pessoas, uso clínico. Então, nós estamos, através dos nossos parceiros que estão mais adiantados, incorporando a experiência, e se uma dessas vacinas chegar à fase de produção, nós vamos incorporar isso rapidamente e produzir aqui no Brasil. Na realidade, foi isso que aconteceu lá atrás, quando nós tivemos a primeira epidemia de H1N1. Né? Então, nós estamos envolvidos nessa questão, muito de frente, mas eu sou aquele que diz o seguinte: vacina para essa epidemia nós não teremos. Vacina ela leva de 1 ano a 15 meses, de 12 a 15 meses para ser desenvolvida. Então, para essa epidemia, nós não vamos ter vacina. Nós temos que ter outras medidas, inclusive essa que eu acabei de mencionar, que é importantíssima nesse momento, que é o isolamento social. Bom, e para fechar, doutor Dimas, eu gostaria que o senhor falasse sobre a teoria que se tem em relação à imunização, de as pessoas vão ter contato com o vírus, elas podem ficar imunes, muitas que ficaram doentes e outras apenas a exposição, sem contaminação, sem apresentar os sintomas. É uma coisa que ocorre em paralelo, eu não estou questionando o isolamento, eu estou falando dessa possibilidade de as pessoas ficarem imunes à doença também. Olha, o indivíduo que pega o coronavírus, depois de 14, 20 dias, ele vai produzir anticorpos. Ele está naturalmente vacinado, certo? Agora, isso vai acontecer, isso é inevitável. A epidemia vai se espalhar pela população. Em torno de 70%, 80% das pessoas vão ter sintomas leves, ou nem vão ter sintomas, não vão perceber que tiveram a infecção. Agora, os restantes 20%, eles terão manifestações clínicas. Desses 20%, um contingente pequeno ainda, de 5%, precisará de atendimento hospitalar. Desses que forem para o hospital, metade, 50% dos que foram para o hospital vão para a UTI, e muitos vão morrer. Então, esse é o cenário. Quer dizer, para nós vencermos a epidemia, mais de 50% dos indivíduos suscetíveis terão que se tornar imunes. É o que a gente chama de imunidade de rebanho. Eles terão que ser naturalmente vacinados pela própria infecção. Quando esse número atingir, mais de 50% dos suscetíveis forem atingidos, é aí quando a epidemia vai começar a diminuir. É o que está acontecendo na China hoje. Quer dizer, a China está na fase final da epidemia, quer dizer, grande parte dos chineses foi infectado e está imune. E, portanto, o vírus não tem mais pessoas para ele atingir e continuar mantendo a epidemia. Então, essa é a lógica, quer dizer, a lógica natural de toda a epidemia e que vai também acontecer com o coronavírus. Nós estamos no começo, nós ainda não chegamos nem no meio. Por isso que nas próximas semanas nós teremos um grande aumento do número de casos e teremos um aumento, eu espero que não seja grande, do número de óbitos. Mas isso será inevitável, infelizmente. Perfeito, eu conversei com Dimas Tadeu Covas, que é diretor do Instituto Butantan. Doutor Dimas, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.